Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Em um final de semana, Iris estava reunida com alguns amigos numa casa no agreste do estado de Pernambuco. E junto com ela estava Esther, também o seu amigo, que se transformava em lobisomem. Eles estavam numa comemoração, aproveitando aquele dia de folga. Logo chegou um agente do correio e trouxe um telegrama para Iris. O telegrama foi enviado pelo escritório da SEI, daquele estado, e pedia para que ela fosse até um hospital onde uma amiga dela estava internada. Era uma amiga de infância da Iris, elas estudaram juntas. Ela sofreu um acidente. Um carro em alta velocidade atropelou aquela jovem e ela precisava de alguns cuidados médicos, e o seu quadro clínico era muito grave. Junto com os documentos daquela jovem estava o nome da Iris e o endereço do local onde ela trabalhava. Por isso, então, não foi difícil para os agentes da saúde entrarem em contato com o diretor da CI, e assim Iris foi rapidamente encontrada, e assim puderam informá-la de que ela deveria ir logo para aquele hospital. Iris tinha um carinho muito grande por aquela pessoa. Aquela jovem fez parte da sua infância. Muitas brincadeiras e muitos sonhos para o futuro eram projetados por elas. O hospital onde a amiga da Iris estava internada ficava a mais ou menos a 20 quilômetros de onde eles estavam reunidos naquele dia. Mas, indo de carro, chegariam rapidamente até aquele lugar. Iris pediu para que Esther ficasse na festa, e assim não precisariam dispensar os seus convidados. E o rapaz também, o agente especial, que se transforma em lobisomem, disse que queria ir com a Iris. Ela pediu para que ele ficasse, porque ela tinha intenção de voltar rapidamente. Somente iria até o hospital, saber sobre a jovem que estava internada. Depois, se precisasse, ela viajaria até a capital daquele estado para informar a família daquela moça sobre o que aconteceu com ela. Mas aquele jovem amigo da Iris e da Esther insistiu, dizendo que preferia ir junto com ela. Ele não queria ficar ali na festa. Insistiu tanto, e Iris aceitou que ele lhe fizesse companhia durante aquela viagem até o hospital. Pegaram o carro e saíram juntos. E naquela casa, Esther ficou reunida com as outras pessoas, seguindo assim com aquela festa naquele dia. Enquanto dirigia, Iris conversava com o seu amigo e falava a ele sobre aquela jovem que ela conheceu na época de escola, sobre seus planos para o futuro, e que fazia muitos anos que as duas não se viam. A última vez que ela conversou com aquela amiga já fazia mais ou menos uns 12 anos. E ela estava ansiosa para poder reencontrar a amiga e assim darem muitas risadas. Mas, infelizmente, a forma com que ela encontraria a amiga naquele dia não estava em seus planos. Há mais ou menos 1 hora depois, Iris e seu amigo chegaram no hospital. E enquanto o amigo dela foi estacionar o veículo,
ela correu até a secretaria, se apresentou e perguntou sobre a amiga, falando o nome dela. E, imediatamente, o médico veio ao encontro da jovem e a levou até o quarto, onde a amiga dela estava sendo diagnosticada pelos médicos daquele hospital. O médico no corredor falava para Iris que não se preocupar, que a moça estava bem. Infelizmente, apenas, com exceção de alguns ossos quebrados no corpo, ela precisaria ficar ali internada, seria engessada e durante alguns dias ela não poderia sair daquele hospital. Por isso eles entraram em contato com a Iris e pediram para que ela viesse até aquele hospital e assim ela poderia dar notícias para a família daquela jovem que estava internada ali naquele lugar. Iris estava ansiosa para ver a amiga. Ela entrou no quarto. A amiga dela estava acordada. Iris se aproximou da cama onde a jovem estava deitada e segurou em sua mão, e as duas começaram a chorar. Enquanto conversavam, Iris perguntou para a sua amiga sobre o telefone da família dela, mas a moça disse que a família não tinha telefone. Então Iris, tentando acalmar aquela jovem que estava ali chorando, disse que naquele mesmo dia ela iria até Recife para informar seus familiares sobre o que aconteceu com ela e o hospital onde ela estava internada. E assim eles poderiam vir até aquela cidade para visitar a jovem que estava ali naquele hospital. Alguns minutos depois, enquanto a jovem era levada para a sala de gesso, Iris estava no corredor e encontrou uma mulher desconhecida. A mulher se aproximou e disse para Iris que ela sabia detalhes da pessoa que atropelou aquela jovem. E a mulher pediu para Iris acompanhá-la até o estacionamento. E lá no carro ela passaria a placa e a cor do carro que atropelou a amiga dela naquele dia. Iris ficou meio desconfiada. Mesmo assim, ela acompanhou a mulher até o estacionamento. E ao chegar perto do carro, alguns homens vieram por trás da Iris, colocaram uma arma na costa da jovem. Logo um capuz foi colocado sobre a cabeça dela. Ela foi desarmada e colocaram-na dentro do carro da mulher. Em poucos minutos, a mulher, dirigindo o carro, se afastava daquele hospital, junto com a Iris e mais 2 homens no banco traseiro. Mas o que eles não sabiam que ali mesmo naquele lugar existia alguém que estava olhando tudo o que estava acontecendo. Enquanto o carro se afastava, outro veículo também saiu daquele estacionamento e foi seguindo o carro dos sequestradores. Enquanto saíam da cidade e entravam por uma estrada de terra, Iris conversava com a mulher e descobriu que ela é a esposa de um assaltante de banco que ela prendeu. Por isso a mulher estava ali, querendo se vingar da prisão do esposo dela. Mas aqueles sequestradores eram bem amadores. Eles colocaram a Iris com as mãos desamarradas no lugar do passageiro, no banco da frente. E, no momento oportuno, Iris puxou o seu capuz, levou a mão até o volante do carro que a mulher estava dirigindo e deu um puxão. A mulher se perdeu. Bateu o carro no barranco, o carro capotou. Mas antes do carro virar, Iris abriu a porta daquele veículo e saiu correndo para o meio do mato. Depois, ao se refazerem do susto, a mulher e os homens saíram do carro também e entraram correndo atrás da Iris no meio daquele matagal. Iris encontrou uma caverna e entrou nela e ficou lá dentro. A mulher e os 2 homens se aproximaram daquele lugar, no momento que a noite também já estava chegando sobre aquela cidade. A mulher gritava para os homens: Entre lá, imbecil! Pegue aquela mulher, traga aqui para fora! Um dos homens, tremendo de medo, foi entrando bem devagar naquele lugar escuro. Quando chegava lá no fundo, Iris deu um karatê no pescoço do homem. Ele caiu e deu um grito. Lá fora, a mulher ouviu o grito do homem e perguntava: O que aconteceu? O que aconteceu aí? E o homem não respondia.
Íris o amarrou e deixou preso lá no fundo da caverna. E ficou em silêncio esperando. Em seguida, a mulher gritou para o outro homem entrar também. O outro homem disse: "Não, é melhor a gente esperar um pouquinho." A mulher, muito revoltada, gritou com ele, ordenando: "Entre agora naquele buraco e traga aquela jovem aqui para fora agora!" O rapaz, obedecendo a ordem da mulher, se aproximou da entrada da gruta. Mas, no momento que ele ia entrar, ele ouviu um uivo igual ao de lobo que saiu lá de dentro. E Íris, naquele momento, estava dando sinal ao seu amigo lobisomem que ele poderia entrar em cena. O rapaz estava atrás de uma árvore, escondido. E no momento que aquele homem desceu correndo lá da entrada da gruta, assustado, falando para a mulher que ele não queria entrar naquele lugar, eles ouviram um uivo lá no meio do mato e aquele animal feroz veio correndo para cima deles. Eles escutaram galhos de árvores sendo quebrados e o bicho vinha correndo na direção deles. O homem que estava com a mulher começou a atirar sem saber para onde. A mulher também ficou desesperada, queria correr, mas no momento que ela tentou fugir, Íris se aproximou, pegou a mulher pelo cabelo e jogou ela no chão. Enquanto isso, o lobisomem chegou rapidamente e desarmou o homem, que ficou gritando de medo, apavorado com a aparência daquele bicho que se aproximou deles naquele momento ali, e ele estava temendo que seria devorado por aquela fera. Alguns minutos depois que Íris e o seu amigo lobisomem levaram aquela mulher e o homem para junto do outro que estava amarrado dentro da caverna, eles os deixaram ali também amarrados e foram lá para a rua, seguiram para a cidade, informaram a polícia, que ficou encarregada de ir até aquele local buscar os bandidos, e a partir dali, Íris e seu amigo viajaram para Recife porque precisavam dar notícias à família daquela jovem que estava internada no hospital ali na cidade.